CBF, ela sabe que ela vai precisar de um bombeiro no curto prazo. Eu acho que ela vai mirar, aí vem a solução mais óbvia, né, para muita gente, que seria o Abel, que está aqui há muito tempo. O Abel é a solução para muita gente mais óbvia, porque já conhece futebol brasileiro e tal, né? Então, já que a seleção brasileira vai pensar num bombeiro, fica no Palmeiras até o meio do ano, vai para o Mundial e depois assume a seleção. Acho que essa é uma possibilidade que está no horizonte. Salve, salve, torcedor alviverde. A gente vem trazendo um trecho aí do Canelada, falando muito dessa derrota, desse vexame da seleção brasileira. E, infelizmente, para nós palmeirenses, volta a mesma questão. Dorival Júnior deve cair ainda hoje. Eles já pensam, em primeiro lugar, tirar o Abel Ferreira do Palmeiras para colocar na seleção brasileira. Então tem muita coisa aí, tem essas possibilidades do Abel Ferreira, Jorge Jesus, e fala também sobre Felipe Luiz. Então vamos tocar o vídeo. Você que não é inscrito, dá aquela moral pro canal, se inscreva, ative o sininho para não perder nenhuma novidade aqui do seu Verdão Notícias e deixe seu like, que ajuda demais o canal a chegar para muito mais palmeirenses. Bora tocar o vídeo aí, rapaziada. Agora, o negócio é o seguinte, né? Eu quero saber o seguinte, porque só se fala nisso. Dorival Júnior merece ser demitido? Eu vou dar aqui a minha opinião. Dorival Júnior nem mereceria ter sido o treinador da seleção brasileira. Pronto, eu já começo por aí. Eu não sou covarde, eu falei isso desde o começo. Eu falei que eu não achava treinador para a seleção brasileira. Eu falava que o treinador da seleção brasileira, na minha opinião, tinha que ser o Jorge Jesus. Eu dizia na época, e agora tá claro, gente. Tá claro, não dá. Agora, tem essa situação. Ele escalou o Brasil com 2 meias para enfrentar a Argentina fora de casa. Uma Argentina que domina meio campo. Uma Argentina que tem jogadores ali que hoje tem um meio campo muito entrosado. E aí é o que eu falo, não tem como você defender o Dorival Júnior no dia de hoje. Foi um baile da Argentina, foi um show da Argentina. Detalhe, abre um parêntese, é a mesma coisa que a gente falar assim, ó, foi um baile do só pra contrariar sem o Alexandre Pires. Foi um baile do Revelação sem o Xande de Pilares. Eu sei que os dois já saíram, mas eu tô dando exemplos aqui. Foi um baile do Guns N' Roses sem o Axl Rose. Por que eu tô falando isso? Porque o Messi não estava em campo. O Lautaro não estava em campo. Os 2 principais nomes da seleção argentina, eles não estavam em campo. Eles deviam estar lá se coçando no sofá, tranquilinhos, rindo da cara da seleção brasileira. Falando tipo assim, deixa a nossa garotada dar o show, deixa a nossa garotada brincar. Gente, foi ridículo. E aí é o que eu falo. Eu acho que não tem mais como o Dorival ser o treinador da seleção brasileira. A minha opinião. Também não vou fazer como muita gente, como disse o Mauro César Pereira aqui, para fazer lobby para tirar o Felipe Luiz do Flamengo, não. Não. Que tem muita gente da imprensa paulista louca para tirar o Felipe Luiz do Flamengo. Louca. Não. Não é muita gente que diz que ele é um treinador novo. Deixa ele ganhar experiência. Agora, Bruninho Prado. Não tem mais defesa pro Dorival, Bruno. O que a gente viu hoje foi um time de pelada do goleiro ao atacante, Bruno. Foi constrangedor contra uma seleção da Argentina que é boa, mas não é um mega time. E que humilhou a seleção brasileira dentro da sua casa, Bruninho. Bom, boa noite a todos. Aí até mais do que opinião do que deve acontecer, eu acho que o Dorival vai cair. Provavelmente amanhã. Assim, o Edinaldo é um presidente que acabou de ser reeleito, né, com 100% dos votos, e ele é um político. E a opinião pública toda tá aí pedindo a saída do Dorival, né, inclusive na transmissão da TV aberta, era bem claro esse pedido aí de troca de técnico, e eu acho que ele vai trocar, já essa semana. Quem ele vai trazer, não tenho a menor ideia.
Mas eu acho que o Edinaldo, dentro do que ele mostrou até agora, ele vai trocar, ele não vai segurar nada, ele não vai bancar ninguém contra a opinião pública. E o trabalho é muito ruim até agora mesmo, é um trabalho muito ruim do Dorival. Na Copa América ele teve uma oportunidade de ficar um pouco mais com os jogadores, o time não melhorou muita coisa, se melhorou foi muito pouquinho. E assim, venceu alguns jogos, venceu a Colômbia, que não é um adversário fácil, mas não mostra uma grande evolução. Tem um ou outro lampejo. Aí hoje pegou um time muito bom e tomou um baile. Então eu não acredito que o Edinaldo vai segurar, não. Acho que ele vai trocar e quem vai vir pro lugar eu não tenho a menor ideia. Mas não acredito que ele vá permanecer. No jogo, a Argentina é uma seleção que tem muitos jogadores de meio campo, né? Aí eu acho que o Dorival foi muito mal. Eles têm muitos jogadores de meio campo. A Argentina não tem pontas, né? Tem muitos times no mundo que jogam com pontas em velocidade. O Brasil tem vários, né? O Rafinha, o Vini, o Rodrigo e vários outros aí. A Argentina não tem nenhum. Eles têm vários jogadores de meio campo. É até um dos poucos times que joga sem esse jogador de velocidade pelo lado. Então eles jogaram hoje com Paredes, Depou, McAllister, Enzo Fernandes e mais o Almada, que é um meia também, jogou até mais solto, quase como um segundo atacante, mas é um meia. E o Julián Álvares também nem é um atacante de área, ele também sai da área. Em alguns momentos ele vira também um jogador de meio campo, ele sai da área para tabelar, para jogar. Então, e o Brasil com o André Joelinton só, em um ou outro momento algum atacante tentando ajudar de alguma maneira. Mas ali foi um baile também na quantidade, né? Ali acho que o Dorival foi muito mal. Na leitura do time da Argentina, eles jogam assim, não é nenhuma novidade. E ele deixou o meio-campo do Brasil totalmente exposto. Nesse ponto, eu acho que ele tem a sua responsabilidade, sim, pela goleada, pela escalação, pelas escolhas, né? Diante de um adversário que é muito conhecido. Em relação ao time que jogou contra o Uruguai, só teve uma mudança, só entrou o Depou, que estava poupado ali porque estava pendurado, e saiu o Simeone, né? Até reforçou ainda mais o meio. Ele podia tirar o Paredes, não, ele tirou o Simeone, até então colocou ainda mais um no meio. E aí o Brasil tomou um baile do início ao fim. A única chance foi o gol, que foi um erro, saiu pelo erro do Romero, até relaxado demais, porque o jogo estava muito fácil. Se você pegar o replay, a bola estava com ele ficou um tempão parado com a bola, sem pressão nenhuma, acho que até ele desconcentrou um pouquinho. Aí o Matheus Cunha resolve correr, pressionar e o Romero se enrola, provavelmente porque estava desatento, porque estava muito tranquilo. Então foi um baile. Tem alguns dados que mostram assim, a diferença de time coletivo. Acho que individualmente nem é tão grande essa diferença, não. Mas no jogo coletivo, até são dados que eu peguei aqui, vi do Alexandre Losetti, jornalista na rede social. Ele coloca, tem 4 titulares do Brasil no jogo de hoje que tem menos de 10 jogos pela seleção. O Bento, Wesley, o Murilo e o Joelinton. Aí tem mais 3 com menos de 15 jogos. O Arana, o André e o Matheus Cunha. Ou seja, 7 titulares do Brasil têm menos de 15 jogos pela seleção brasileira. E o Rodrigo, o Rafinha e o Vinícius, menos de 40 jogos. Então quase o time inteiro nem vou colocar esses que tem na faixa dos 40, 7 dos 11 tem menos de 15 jogos pela seleção. Porque fica trocando toda hora, não dá uma sequência. O Dorival vai muito, tem um, tira, bota outro. Então ele não parece nenhum um caminho a ser seguido na seleção brasileira. Outro dado, né? Aí vai acabar exaltando o trabalho do Tite. É um dado. Hoje o Brasil chegou a 31 gols sofridos em 25 jogos após a Copa do Catar. Com o Tite, em 81 jogos, tomou 30. Tomou menos gol em 81 jogos do que tomou já em 25 jogos depois da Copa. Então, as pessoas podem criticar a Copa do Mundo, podem criticar tudo, mas, sim, são trabalhos muito diferentes, assim. São trabalhos aqui, a diferença é estratosférica. Hoje o Brasil não tem nada, é um time desorganizado, é um time que nem defende bem, nem ataca bem. Então não tem nenhum rumo aí. Acho que muito provavelmente vai para o 4º técnico no ciclo e vai tentar alguma coisa, tentar em um ano encaixar ou rezar para que naquele mês de julho, junho de 2026 as coisas deem certo de alguma maneira, porque é uma Copa, a Copa tem essas coisas, mas não tem nada até agora. Desde a Copa de 22 não tem absolutamente nada. Eu acho que o negócio é o seguinte, eu vou botar o Piperno, vou botar o Viga também na roda. Agora, infelizmente, hoje eu não tô num dia muito bem humorado com essa bosta de seleção. Então, eu acho que o recado, ele tem que ser direto.
Chega do Dorival na seleção brasileira. O Dorival, ele não fez nada de bom na seleção brasileira. Infelizmente, é que eu acho que o Dorival é um cara super gente boa, eu não conheço direito, mas todo mundo fala bem. Agora, o trabalho é péssimo. Eu vou até pedir os números aqui pro Pedro Henrique Sperbert, pro PH, porque a gente precisa falar dos números do Dorival. É muito empate. Quando é vitória, é aos trancos e barrancos, como foi contra a Colômbia. É um time sem organização nenhuma. É um time sem criação nenhuma, gente. Não tem criação nenhuma nessa seleção brasileira. É um time ainda frouxo. Frouxo, que na minha opinião, aí com todo respeito, retrata a postura do seu treinador. Um treinador que na rodinha do pênalti não entra na roda, fica levantando o dedo para entrar na roda, aí inventa uma desculpa que não entrou porque não quis entrar. É uma seleção que a apatia dessa seleção, ela retrata o treinador que é o seu comandante. Agora, eu também quero deixar uma coisa clara. O Dorival não pode ficar, mas os jogadores têm que ter vergonha na cara. Porque é muito fácil só falar do Dorival. É muito fácil. Ainda mais para quem quer bajular jogador de seleção brasileira, que a gente sabe que tem muitos. Agora, vamos reclamar do Dorival? Vamos reclamar do Dorival. Dorival tem que cair. Dorival tem que cair. Não dá, depois de uma humilhação dessa, pro Dorival ficar na seleção. Mas e o Vinícius Júnior, que eu sou o maior protetor dele? O maior defensor do Vinícius Júnior na mídia, ou um dos maiores, sou eu. Sempre fiquei puto quando atacavam o Vinícius Júnior de forma covarde. Sempre achei que ele foi perseguido. Que muita gente tinha má vontade com o Vinícius Júnior, tanto na imprensa brasileira quanto espanhola. E eu sempre defendi. Agora, na seleção brasileira, ainda não entregou nada. O Pilhado. E o Rafinha, que falou pra caramba. Porrada. Foi lá com o Romário, e aí? Seleção brasileira, por enquanto, também não mostrou muita coisa. E o Rodrigo também não mostrou muita coisa. E o Endrick, que a gente defende tanto aqui, tem que botar o Endrick pra jogar. Hoje teve um tempo inteiro pra jogar, também não mostrou. Tem que falar também dos jogadores. Porque falar do Dorival é muito fácil, porque você não tem muito o que justificar. Você fala que o time tá desorganizado, você fala que o time tá mal, que o time tá apático, que o time não cria, e pronto, é fácil falar do treinador. Mas e os jogadores, Vig e Piperno? Ô, Pilhado, tem que falar também. Só passar uma estatística do jogo de hoje, que até um amigo meu que trabalha em clube, né, trabalha lá no Sport Recife, me passou do jogo. 0 escanteios pro Brasil no jogo hoje, 0. Assim, não teve escanteio. Assim, foi realmente uma coisa muito constrangedora. Bruno, e vocês lembram de alguma finalização importante sem ser o gol que foi dado pela Argentina? Não, vou até pegar o chute do Rafinha. Chute do Rafinha. Chute de falta. É o chute do Rafinha na trave. Acho que só. Sim. Que foi a 30 metros do gol. Numa bola parada. Ou seja, o Brasil não criou nada. Nada o Brasil criou. Pilhado, Piperno, você teve um dia cheio hoje. Desculpa, vou passar aqui à frente. Você é um grande amigo. Boa noite para todos aí. Se é que dá para dizer que é uma boa noite, né, meu caro Pilhado? Os nossos amigos da bancada, ouvintes, espectadores e internautas da Jovem Pan. Uma atuação ridícula, modorrenta, um vexame do futebol brasileiro. Que é comandado, viu, Pilhado? Não só pelo Dorival, que já está ladeira abaixo. Vai ser demitido mais hora, menos hora. Ele sabia que esse par de jogos das eliminatórias seria fundamental para o futuro dele. Para ele não ficar com a pecha, com o estigma. Dorival... A gente tem saudade do Dorival do Ceará, o Ceará do Dorival, o Flamengo do Dorival, o São Paulo do Dorival, mas ninguém vai ficar com saudade da seleção brasileira do Dorival Júnior. A derrota hoje já estava contratada, meu caro Pilhado. Ela já estava no script, já estava desenhada. Por quê? Porque do outro lado você tem um time organizado, tem um time equilibrado, tem um time consolidado, campeão da Copa América e campeão do mundo. E do lado de cá, o que fez o técnico da seleção brasileira? Premiou jogadores que não jogaram porcaria. Vou falar porcaria porque eu tô doido pra falar outra coisa. Não jogaram porcaria nenhuma contra a Colômbia. O que o Joelinton já fez para justificar ser titular da seleção brasileira contra a Argentina no maior clássico do mundo, jogando na casa do adversário?
Ele jogou bolinha de gude contra a Colômbia, fez um monte de cagada, pilhado, e foi ser titular hoje. Ah, porque não tinha o Gerson, não tinha o Bruno Guimarães. Pô, bota a minha mãe, bota a minha tia, bota qualquer um. Mas não justifica a presença dele. Por que o Guilherme Arana tem que ser convocado e ser titular da seleção brasileira? Se lá no banco de reservas tem um jogador que pelo menos não vai tomar bola nas costas, que é o Alexandre. Ô Viga, eu falo pra você, já que você quer ser mais educado, não jogou porra nenhuma. É isso. O Brasil não jogou porra nenhuma. Vamos falar a linguagem do público, vamos falar a linguagem que a gente fala, né, na resenha com os amigos. O Brasil não jogou porra nenhuma, como não joga há muito tempo. É simples assim. E pilhador, o técnico Dorival Júnior, você sublinhou muito bem, a turma também, demonstrava uma apatia fora de campo, que nitidamente ele estava demonstrando de forma gestual, corporal e simbolicamente, ele estava tão perdido quanto a equipe que ele colocou em campo. Você jogando com a equipe da Argentina, o time da Argentina, com um talento que foi enaltecido aí pelo Bruno e por toda a nossa bancada. Você jogar com 4 linhas, você joga com a linha defensiva, você joga com 2 volantes, joga com 3 na frente, o Matheus Cunha lá na frente, ou seja, você tem 2 jogadores de talento questionável para armador, jogando contra o melhor meio de campo do mundo do outro lado com 4 jogadores, é claro que vai dar cagada. É claro que vai dar problema, é claro que não vai dar certo. E por que o Vini Júnior não funciona? Por que o Rodrigo não funciona? Por que o Rafinha não funciona? Por que o Endrick não funciona? Por que se o Estevão jogar ele não vai funcionar? Porque também não temos um setor de meio de campo, não temos um articulador, não tem um meio armador pilhado, a gente não consegue formar um camisa 10. É isso por aí, isso que eu sou defensor do Neymar, sim. Não porque eu seja apaixonado pelo Neymar, pelo jogador de pôquer, pelo dono do helicóptero ou pelo Neymar que ele faz fora de campo, mas sou ainda um sonhador, almejando que se tem alguém que pode fazer algo de diferente ali no meio de campo, vai ser esse cara. Talvez, não estou dizendo que vai fazer, talvez faça. Senão a gente vai ficar esperando o Paquetá, que vai tomar um gancho mais dia menos dia, e vai ter que ficar aturando esse meio de campo da seleção brasileira, que é um convite ao dissabor, ao desprazer. É um convite a todos os adversários. E só para marcar definitivamente... Bom dia! O bom humor começa com um bom treino. Quem é smart, sabe. O brasileiro, 24 de março, essa é a minha primeira parte, é um convite a todos os adversários. E só para marcar definitivamente essa minha primeira participação, meu caro pilhado, eu queria traçar aqui uma linha de corte, um paradigma para o futebol brasileiro. 24 de março de 2025. Vocês, dirigentes, todos vocês, da Série A, da Série B e das federações de todo o Brasil, ao reelegerem de forma unânime o atual comando do futebol brasileiro, estão referendando tudo que está aí. De uma maneira ou de outra, filiado, tem coparticipação com essa tragédia que se transformou o futebol brasileiro. São corresponsáveis por tudo isso que está acontecendo, porque ninguém teve peito, coragem de falar, não vai ser mais assim. Vamos tentar uma nova rota, vamos tentar um novo rumo, porque o Brasil está ladeira baixa, está vivendo um momento em que corre muito dinheiro, tem muitas cifras, muitas finanças, mas dentro de campo é um futebol decadente, não é de hoje, é de muito tempo. E a parte gerencial, administrativa, organizacional tem muito a ver com isso tudo. Quando a gente fala aqui, eu e Flávio, sobre a janela aberta o ano inteiro, 9 estrangeiros por time, um monte de bagaço que vem pra cá, uma mulambada danada, só deteriorando o futebol brasileiro, que está numa decadência atroz. E vou repetir, não tenho a menor dúvida do que vai acontecer. O Brasil novamente vai a uma Copa do Mundo para fazer turismo, para ver a tundra lá no Canadá, viu, Pipiano? Para ver o que deixaram os astecas no México e para se deliciar com Pateta, Mickey e companhia dos Estados Unidos, pilhado. Deixando essa tradição de lado, vamos agora para a parte prática. O Viga fala do Abel. Eu acho o seguinte, enfim, da CBF eu não espero grande coisa, né? Sou aí como o Barão de Tararé, da onde se menos espera, da onde não vai sair nada mesmo. Mas como eu não espero grande coisa, eu acho que a CBF, e aqui, veja, eu não estou fazendo juízo de valor em relação a quem eu acho melhor ou pior, se essa ou aquela solução vai ser a ideal. Estou tentando raciocinar com a lógica da CBF. A CBF, ela sabe que ela vai precisar de um bombeiro no curto prazo, para empurrando aí, né, o caminhão até
a Copa de 26. Então ela precisa de alguém para dar algum tipo de, eu nem diria de solução, mas de um ânimo rápido. Então vamos lá. Eu acho que ela vai mirar em 3 alvos. Eu acho que ela vai pensar, aí vem a solução mais óbvia, né, para muita gente, que seria o Abel, que está aqui há muito tempo. Eu acho que vão pensar no Jorge Jesus, até porque também conhece o futebol brasileiro e já deu pistas de que gostaria de trabalhar na seleção. E, embora a bancada do Flamengo não goste, eu acho que vai ter alguém que vai soprar para o Edinaldo o seguinte: olha, esse Felipe Luiz pode ser o nosso Scaloni, que também foi uma solução. Do Abel Ferreira você não fala, né? Mas você tá surdo. Mas você acabei de falar. Luiz. Você só citou o Abel Ferreira. Você tá surdo. O Felipe Luiz você vai desenvolver um pensamento. Você vai falar que é o novo Scaloni. Viga, corrija o teu amigo aí. Que eu acho que ele foi no mar. Eu acho que ele foi pra praia, Viga, e encheu o ouvido de areia. O Abel Ferreira. O Jorge Jesus, aí o Felipe Luiz você já vai, o novo Scaloni. Eu falei, eu tô dedicando o mesmo tempo. Jesus também. O que eu tô justificando, e aliás você tá com a areia do ouvido, acho que você tá meio surdo, que eu falei que o Abel é a solução para muita gente, mas óbvio, porque já conhece futebol brasileiro e tal, né? Então, já que a seleção brasileira vai pensar num bombeiro, fica no Palmeiras até o meio do ano, vai pro Mundial e depois assume a seleção. Acho que essa é uma possibilidade que está no horizonte. A outra possibilidade que está no horizonte, sem dúvida nenhuma, é do Jesus, porque já manifestou em outros tempos interesse em dirigir a seleção brasileira. E tenho a certeza de que alguém vai soprar no ouvido do Edinaldo que o Felipe Luiz pode ser o nosso Scaloni. Sei lá se vai ser ou não. Eu estou dizendo que alguém pode querer vender isso para o presidente da CBF. Como o presidente da CBF não entende quase nada de bola, eu não duvidaria que ele compraria essa solução. Você faria isso? Você chamaria o Felipe Luiz? Agora? É. Não. Se lascou, tonto! Seu tonto! O quê? Eu só perguntei. Eu vou ser logo direto, tira o treinador do Al Hilal, meu amigo. Jorge Jesus na seleção brasileira, deixa o Abel Ferreira no Palmeiras, vamos fazer uma proposta pro Pilhado. Até porque clube é muito mais importante que seleção. Vamos fazer uma proposta para você, então. Eu e o Flávio. Vai o Felipe Luiz para a seleção e o Jesus pro Flamengo. O que você acha? Aí pode ser. Aí pode ser uma negociação. Bom, rapaziada, esse foi o corte que eu trouxe pra vocês do Canelata, falando muito sobre esse vexame da seleção brasileira, que não vem jogando bem, já não é de hoje. Todo mundo já sabia que ia dar M. Essa seleção com Dorival sem pulso nenhum ia dar M. Mas fato é, o que muda para o nosso Verdão? Desde o ano passado, já vinha se ventilando o nome de Abel Ferreira na seleção. Porque na última data FIFA, o trabalho já não foi bom. E aí, vamos esperar até março para saber se o Dorival vai ficar ou não. Não tem um anúncio oficial, mas todo mundo já sabe que o Dorival vai cair nessa quarta-feira ainda. Não tem jeito, é isso aí. E aí a mídia já vem trazendo qual é a primeira opção que a mídia quer trazer. Abel Ferreira. A primeira opção. Eles querem de todo jeito tirarem o Abel do Palmeiras. Porque o Palmeiras começou esse ano ainda meio devagar. O Abel deixou claro que ia usar o estadual como pré-temporada. Então tiveram time A, time B, enfim. Depois tem a lesão do Maurício, que era o melhor jogador. Mas o Palmeiras não tá tão bem. Tá bem. Tá usando de pré-temporada. Não tá o Palmeiras já excepcional. Mas aí, qual é a primeira opção da mídia? Abel Ferreira. Então, já o Piperno ali já falou o seguinte. Não, o Abel Ferreira fica no Palmeiras até o Mundial. Passa o Mundial,
deixa o Palmeiras e vai para a seleção. A outra opção que eles deram aí, Jorge Jesus, que para mim seria uma ótima opção, e Felipe Luiz. Aí o pilhado já deu ataque de pelanca, que não pode mexer, e os caras falam que não são clubistas. Felipe Luiz não pode tirar, mas o Abel pode. Então, rapaziada, depois desse vexame da seleção brasileira, o pilhado veio até criticar o Henrique, que jogou um tempo inteiro, mas não tinha meio de campo. Você olhava pro elenco, não é nem pra falar que era um time, isso aí era uma seleção. Você olhava pros jogadores dentro de campo do Brasil, tava perdido. Aí a câmera filmava o Dorival, mais perdido ainda. Então, com certeza, nessa quarta-feira o Dorival vai cair. E aí já começa a rolar essa preocupação. Será que o Abel Ferreira largaria o Palmeiras para ir para a seleção brasileira? Então, eu quero saber de você que assistiu o vídeo até aqui. Deixa a sua opinião. Você acha que Abel Ferreira pode ir para a seleção? Como que vai ficar nosso Verdão? Quem o Palmeiras iria trazer para ficar no lugar de Abel Ferreira? Complicado. Então participa com a gente, deixa a sua opinião. Você que não é inscrito no canal, dá aquela força, vai lá, se inscreva, ative o sininho para você não perder nenhuma novidade aqui do seu Verdão Notícias e deixa o seu like. É muito importante você deixar o like, que ajuda demais o canal a chegar para muito mais palmeirenses. Valeu, rapaziada, um grande abraço.